Como uma entidade foi traída pelo próprio médium. Descubra. Você já se perguntou o que acontece no plano espiritual quando um laço sagrado é rompido? Já imaginou o que sente uma entidade quando é traída pelo próprio médium? Aquele que foi escolhido, preparado e confiado para ser ponte entre os mundos. Esse não é um caso comum. É uma história real, profunda e dolorosa, que revela não apenas uma falha humana, mas um choque vibracional que abalou os dois planos, o físico e o espiritual. Neste vídeo, você não está prestes a ouvir apenas um relato. Está prestes a enxergar os bastidores invisíveis da mediunidade, onde o compromisso é espiritual. E a quebra desse compromisso tem consequências que vão muito além do que os olhos podem ver. Umbanda não é teatro. Cada ponto riscado tem um propósito, cada vela acesa, um chamado, cada incorporação, um contrato de fé. A entidade que caminha com o médium, seja um caboclo, um preto velho, um exu ou uma pombagira, não é figurante. Ela é guia, conselheira, guardiã e, acima de tudo, consciência ativa de um propósito maior. Mas o que acontece quando esse elo é manchado pela vaidade? Quando o médium, que deveria ser instrumento, decide ser protagonista? Quando a missão vira ego? É nesse ponto que tudo começa a ruir. E é justamente aí que começa essa história. O caso que você vai conhecer hoje não está em nenhum livro, nem foi romantizado para agradar curiosos. Ele foi vivido, sentido, observado com olhos espirituais atentos por aqueles que compreendem que o invisível se manifesta no visível e que nenhuma ação é inocente no mundo mediúnico. A traição não aconteceu de uma só vez. Como toda queda, ela começou em silêncio, nos pequenos desvios, no esquecimento das obrigações, no uso da mediunidade como vitrine, nas consultas sem fundamento, na pressa para dar consulta, sem preparo, sem escuta, sem entrega. No uso da entidade como ferramenta para ganho pessoal, como escudo para vaidades. Essa história vai te provocar, vai te colocar diante do espelho. Mesmo que você não seja médium, vai reconhecer padrões humanos que espiritualmente cobram caro. Orgulho, ingratidão, deslealdade. E se você for médium, prepare-se. Essa narrativa pode mexer com fundamentos que talvez você nem sabia que estavam adormecidos dentro de você. Porque a maior traição, nesse caso, não foi contra a entidade. Foi contra a missão. Neste vídeo, vamos navegar juntos por essa trama real. Entender cada passo do rompimento, cada sinal ignorado, cada alerta sutil que foi desprezado. Vamos refletir sobre o papel do médium na Umbanda moderna, sobre as leis invisíveis que regem a aliança com as entidades e sobre como o espiritual responde quando a confiança é quebrada. Mas, acima de tudo, vamos buscar compreender, porque Umbanda não é sobre medo, é sobre consciência. É sobre responsabilidade com aquilo que se recebe do alto. É sobre como a espiritualidade acolhe, orienta, mas também ensina através das consequências. A entidade não puniu, ela ensinou. E é esse ensinamento que você vai receber aqui. Se tiver coragem de ouvir com o coração aberto, o silêncio que anuncia a queda. Antes da queda, sempre há um silêncio que poucos percebem, mas que diz mais do que qualquer ponto cantado, do que qualquer toque de atabaque. É um silêncio diferente, que começa dentro do próprio médium. Não é a ausência de som, é a ausência de escuta. Quando ele para de ouvir, de sentir, de respeitar o espaço sagrado que existe entre sua consciência e a da entidade, o caminho da ruptura começa a ser traçado. O médium desta história era visto como exemplar, dedicado, presente em todos os trabalhos, com uma incorporação elogiada até pelos mais experientes do terreiro. Mas o que ninguém via era o que se passava dentro. A vaidade, sutil como fumaça, foi entrando pelos poros da alma.
No início, era só uma sensação de importância, depois, uma necessidade de aplauso, mais adiante, uma ânsia de destaque, e com isso, o sagrado começou a ser usado como vitrine. A entidade, uma pomba gira de força intensa e sabedoria ancestral, notou, não pelos gestos, não pelas palavras, mas pela vibração. Ela sentiu quando o corpo do médium já não se entregava como antes. Quando o coração estava mais interessado nos elogios do que nas curas, quando os olhos buscavam reconhecimento e não conexão, a entidade, mesmo assim, permaneceu, porque entidades não desistem na primeira falha. Elas esperam, observam, dão sinais, e os sinais vieram. As incorporações ficaram mais densas, mais pesadas. O corpo do médium saía exausto, como se tivesse passado por uma batalha. As mensagens começaram a se perder em frases confusas. As consultas, que antes tocavam fundo na alma dos consulentes, agora pareciam vazias, repetitivas. O brilho da entidade parecia opaco, mas não era ela que estava diferente. Era o canal que estava se fechando. Na Umbanda, médium e entidade caminham juntos, mas o guia espiritual nunca força. Ele respeita o livre-arbítrio, ele sinaliza, mas não impõe. Essa é uma das leis invisíveis da espiritualidade. O guia só atua onde há abertura real. E quando essa abertura se fecha por orgulho, vaidade ou desvio de propósito, ele começa a se afastar. Não como punição, mas como preservação. Naquele terreiro, alguns começaram a notar. Não diziam nada, por respeito, mas percebiam. O ponto riscado já não tinha a mesma firmeza. O canto da pomba gira não ecoava como antes. A consulta que antes emocionava, agora confundia. E o médium seguia, como se nada estivesse acontecendo, porque para ele o que importava era continuar sendo visto, continuar recebendo, continuar sendo chamado. Mas a entidade em silêncio já começava a recuar, não no sentido físico, mas energético. Ela não queria ser instrumento de um ego inflado, não queria ter sua força manipulada para fins que não condiziam com sua missão. O templo sagrado que ela havia confiado, o corpo e a alma daquele médium, já não era mais lugar de verdade. E foi nesse ponto que algo mudou. Não visivelmente, mas no plano astral. Uma linha foi rompida, uma confiança dilacerada. A entidade não desapareceu, mas se retirou. E quando uma entidade se retira, o espaço não fica vazio. Ele se enche de consequências. No próximo capítulo vamos mergulhar exatamente nesse momento, no ponto de ruptura espiritual, onde o invisível se manifesta com força e as primeiras consequências começam a emergir não apenas na gira, mas na vida do médium. Quando a entidade silencia. Há um momento na vida de um médium em que tudo parece seguir normalmente. As giras continuam, os toques são executados, o público comparece, os rituais são realizados. Mas, no plano invisível, algo essencial já se desfez. É quando a entidade cala, não por desprezo, mas por misericórdia. Quando ela percebe que permanecer é compactuar com o desvio. E nesse silêncio, tudo muda. O médium da nossa história continuava seu caminho como se estivesse tudo bem. Usava vestes bem passadas, mantinha o discurso técnico, sabia os pontos de cor e fazia questão de ser visto nas funções mais visíveis do terreiro. Mas, espiritualmente, estava vazio. E não existe mediunidade sem presença espiritual verdadeira. O corpo incorporava, mas a entidade já não estava ali. O que restava era uma simulação energética, sustentada por um hábito ritualístico e pela ânsia do médium em manter a aparência. No início, o impacto foi sutil. Um erro aqui, uma mensagem contraditória ali, um conselho que não fazia sentido. Os consulentes começaram a se afastar, discretamente. Alguns, mais sensíveis, saíam da consulta com a sensação de não terem sido ouvidos.
Outros voltavam com problemas agravados, como se a energia recebida não tivesse resolvido nada. Ou pior, tivesse bagunçado ainda mais o campo. No plano astral, o afastamento da entidade criava um vácuo. E onde há vácuo energético, outras forças podem entrar. O terreiro não estava em desequilíbrio, mas o médium sim. E quando isso acontece, ele se torna vulnerável a influências espirituais que ressoam com seu estado interno. Não se trata de possessão maligna ou coisa de filme, mas de sintonia vibracional. O médium passou a atrair entidades sofredoras, fragmentos de espíritos desorientados e até eguns, consciências espirituais que não encontraram caminho após a morte. Ele não percebia isso com clareza. Sentia cansaço extremo, crises de insônia, ataques de ansiedade antes das giras. Começou a faltar nos preceitos, a atrasar-se nos rituais, a justificar ausências com argumentos que encobriam o verdadeiro motivo. Ele já não conseguia sustentar a própria mediunidade. As lideranças espirituais do terreiro perceberam, mas na Umbanda verdadeira há tempo e espaço para o resgate. O guia-chefe da casa tentou interceder. Outros médiuns mais antigos tentaram conversar. A espiritualidade, por meio dos búzios e dos passes, tentou realinhar a energia do médium. Mas quando a vaidade toma o comando, o orgulho impede o reconhecimento. Ele acreditava que era alvo de inveja, de perseguição, que sua luz incomodava. A clássica armadilha do ego espiritual. Transformar a queda em sinal de superioridade. A entidade, observando de seu plano, ainda aguardava. Havia um último fio de esperança de reconexão, mas o médium precisava dar um passo real, reconhecer, pedir perdão, parar, retomar o silêncio interno, recolher-se da exposição, buscar orientação, refazer os rituais, reaprender o caminho da humildade. Isso não aconteceu, e então a ruptura se consolidou. Num dia de gira, diante de todos, a incorporação não aconteceu. O médium caiu ao chão como se tomado por algo desconhecido. Mas não era a entidade de sempre. Era um colapso energético. Os atabaques pararam. O terreiro silenciou. A dirigente se aproximou, tocou sua testa e disse apenas: "Você está sozinho." Foi a primeira vez que ele chorou, mas não por arrependimento. Chorou por medo. Medo de perder o que achava ser dele, o dom, o destaque, o espaço. Ainda não havia compreendido que nada disso era dele. Tudo era emprestado. Tudo era confiança espiritual. Nesse momento, a entidade em seu plano apenas observava, sem julgamento, sem raiva, mas com a profunda dor de quem teve sua missão interrompida por uma escolha errada. No próximo capítulo, vamos explorar o que acontece com o campo energético e com a vida cotidiana de um médium após essa ruptura. Quando a espiritualidade recua, o que vem ocupar esse espaço? Quais são os sinais físicos, mentais e espirituais que anunciam o preço dessa traição? Quando o corpo sente o que a alma ignora. Quando uma entidade se afasta, o silêncio não é apenas espiritual. Ele ecoa no corpo, na mente e no cotidiano. É um colapso que se inicia por dentro e se projeta para fora como uma onda que tudo atravessa. E foi exatamente isso que começou a acontecer com o médium que rompeu sua aliança sagrada. A vida começou a desorganizar-se sem alarde, como uma casa que lentamente vai sendo invadida por vazamentos invisíveis. Acordava cansado, mesmo após noites inteiras de sono. Sentia a mente confusa, pensamentos embaralhados, como se a intuição tivesse se calado. O corpo, antes firme nas giras, agora pesava como chumbo, e as dores não tinham causa aparente. Em pouco tempo, as tarefas simples do dia a dia tornaram-se pesadas demais. A mediunidade, que um dia foi fonte de vigor e sentido, agora era uma cruz insuportável. A energia vital se esvaía lentamente e os primeiros reflexos vieram na forma de pequenos conflitos.
Problemas no trabalho, isolamento social, mal-entendidos familiares. Tudo parecia conspirar contra ele. Mas a verdade é que não era o mundo que estava contra. Era a desconexão interior que começava a refletir no exterior. Na Umbanda, aprendemos que o que está em desarmonia dentro de nós se manifesta ao nosso redor. E o médium, já sem a força protetora de sua entidade, começou a sentir o peso dessa verdade. Os sintomas se intensificaram. Pesadelos recorrentes com figuras estranhas, presenças no quarto, calafrios ao entrar em ambientes sagrados. Uma sensação de que estava sendo observado constantemente, mas não por obsessores, por si mesmo, pela culpa que começava a bater à porta. Uma culpa negada, escondida atrás de justificativas racionais, mas que a alma conhecia bem. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva. O conflito entre o que a pessoa faz e o que em seu íntimo sabe que deveria fazer. No campo espiritual, essa dissonância vibra como um campo magnético distorcido, atraindo experiências que estão na mesma frequência do desequilíbrio. O médium, inconscientemente, passou a se sabotar. Cancelava compromissos importantes, esquecia datas, perdia objetos e cada vez mais sentia-se desconectado de tudo, da fé, da missão, de si mesmo. Ele tentou recuperar o prestígio perdido com mais exposição. Publicava fotos antigas das giras, vídeos de consultas passadas, frases de efeito espiritualista. Mas tudo isso era casca. A essência já havia sido abandonada. A espiritualidade não se move por vaidade. E diante disso, o médium passou a experimentar o que muitos conhecem como noite escura da alma. Essa noite não é literal. É um tempo em que a alma parece mergulhar em silêncio, em ausência, em dúvida. Não se sente mais a presença dos guias. As orações parecem não passar do teto. O terreiro, antes abrigo, agora parece um espaço estranho, frio, desconectado. Essa fase não é punição, é consequência. E, se bem compreendida, pode se tornar um ponto de virada. Mas ele ainda não havia chegado a esse ponto. Estava afundado demais na dor, ainda buscando culpados fora de si. O orgulho, mesmo ferido, ainda falava mais alto do que o arrependimento verdadeiro. E isso fazia com que as entidades de luz não se aproximassem. Porque onde não há humildade, não há abertura espiritual real. Mesmo assim, a espiritualidade seguia observando. E ao seu redor, forças mais densas começavam a se aproximar. Espíritos sofredores que vibravam na mesma frequência do medo, da culpa, da revolta. Eles não possuíam o médium, apenas se afinavam com sua energia. E isso por si só já era devastador. A mediunidade, quando não está em conexão com o alto, não desaparece, mas se contorce, se contamina e pode até se tornar perigosa para quem a carrega e para quem se aproxima. No próximo capítulo, vamos ver como o terreiro reage a esse tipo de colapso espiritual. Quais são os limites entre a paciência e a intervenção? Como a casa espiritual, os guias-chefes e os líderes lidam com médiuns que se afastam da missão e ainda assim continuam tentando permanecer em cena? O espírito ou o ego? O terreiro é, por natureza, um espaço de acolhimento. Ele não expulsa, não julga, não condena, mas também não compactua com a mentira espiritual. É um lugar onde a justiça é feita em silêncio, pela ordem natural das coisas. E quando um médium se afasta da missão sem ter a coragem de admitir, o terreiro sente. Os guias sentem. E mais cedo ou mais tarde, uma decisão precisa ser tomada: preservar o coletivo ou sustentar o ego de um só. A situação do nosso médium não era mais invisível.
Era falada em murmúrios entre cambones, percebida pelos consulentes mais sensíveis e sentida pelos guias-chefes que viam o campo da casa ser afetado. A energia da gira oscilava quando ele chegava. O trabalho ficava mais denso. Outros médiuns ao seu redor relatavam dificuldades que não existiam antes, como se um desequilíbrio coletivo tivesse se instalado em torno dele. O dirigente espiritual da casa, uma mulher de firmeza admirável, médium veterana de preto velho, demorou a agir, não por omissão, mas por sabedoria. Sabia que o tempo espiritual é diferente do tempo humano. Sabia que certas lições precisam ser amadurecidas pela dor antes de se converterem em arrependimento sincero. Mas também sabia que a casa não podia adoecer por causa de um só membro. A espiritualidade começou a enviar sinais mais intensos. Em consultas com outros guias, relatos surgiam sobre uma presença oculta interferindo nos trabalhos. Em momentos de concentração, vinham imagens nítidas de sombras em volta do médium. Não entidades maléficas no sentido cinematográfico da palavra, mas formas, pensamento criadas por ele mesmo. Medo, vaidade, negação, orgulho. Cada uma dessas emoções se condensava energeticamente em torno dele, criando um campo de interferência. O terreiro tentou, ofereceu oportunidades de conversa, de recolhimento ritual, de refazimento vibracional. Ele recusou. Ouviu, mas não escutou. Fez de conta que compreendia, mas saía das reuniões espirituais como quem carrega uma mágoa, não uma vontade de mudar. E a mágoa, mesmo disfarçada, é uma forma de resistência. Veio então o momento da intervenção espiritual. A entidade chefe da casa incorporou e chamou o médium à frente durante uma gira pública. Não houve exposição nem constrangimento. O que houve foi clareza. A guia, com voz firme e serena, disse apenas: "Filho, seu caminho precisa de pausa. O silêncio será seu novo mestre. Sua entidade te aguarda onde há verdade, não onde há vitrine." A decisão estava tomada. Ele foi afastado do trabalho mediúnico por tempo indeterminado. Não por punição, mas por necessidade de preservação. Não só dele, mas da casa, das entidades, dos consulentes. A Umbanda tem como princípio o equilíbrio. E manter alguém em desequilíbrio dentro de um círculo sagrado é como aceitar um incêndio dentro de um jardim. O médium se revoltou. Disse que era injustiça, que estava sendo perseguido, que seu dom estava sendo ignorado. Mas, na verdade, a espiritualidade estava tentando salvá-lo de si mesmo, porque quando a vaidade espiritual cresce demais, só o vazio pode fazer com que ela caia. Esse momento marca uma virada importante, porque muitos médiuns, ao serem afastados, nunca mais voltam. Sentem-se humilhados, abandonados, desvalorizados. Mas aqueles que entendem o real propósito da pausa conseguem renascer, mais fortes, mais humildes, mais conscientes. O afastamento não é o fim, é o início de um outro ciclo. No próximo capítulo, vamos mergulhar nesse momento de pausa. Como o médium vive o silêncio da espiritualidade? O que acontece quando ele deixa de atuar e precisa apenas ouvir? Quais são os caminhos internos que se abrem quando a máscara cai e a alma finalmente pode respirar? O silêncio como castigo ou como cura? Afastado da gira, dos rituais, da presença física no terreiro, o médium entrou num espaço que muitos temem: o vazio. O tempo desacelerou. A agenda ficou livre. O celular não tocava com convites para trabalhos ou elogios pelas consultas. Pela primeira vez em anos, ele se viu diante de um espelho que não refletia a imagem construída ao longo do tempo. Refletia apenas ele, nu de símbolos, de roupas brancas, de guias, de atabaques, só ele com sua consciência. O primeiro impacto foi o desconforto. O corpo, acostumado à movimentação espiritual, sentia-se estranho, parecia ocioso, inútil. A alma,
antes preenchida por rituais, agora vagava entre dúvidas e ressentimentos. Ele tentou rezar, mas as palavras soavam ocas. Tentou acender velas, mas sentiu-se impostor. O contato com o sagrado havia se rompido por dentro, e a tentativa de repetir gestos espirituais apenas escancarava a ausência de verdade. É nesse ponto que começa a verdadeira travessia. Quando o silêncio não é mais um castigo, mas uma porta. Porque o silêncio, quando aceito, ensina. Ele nos obriga a escutar aquilo que evitamos. Nos apresenta partes nossas que foram sufocadas pelo barulho da aprovação alheia, pela busca por reconhecimento, pela ilusão de que ser médium é status e não missão. Nos primeiros dias, ele se revoltou. Culpou o terreiro, os dirigentes, os guias. Sentiu-se vítima, mas aos poucos, algo começou a ceder. A resistência foi dando lugar à dúvida, e a dúvida, se bem acolhida, vira humildade. Ele passou a lembrar de momentos antigos, de quando entrou no terreiro pela primeira vez, cheio de temor e esperança, de quando sua entidade falou com ele pela primeira vez, com aquele olhar que parecia ver através de tudo. Lembrou-se do dia em que prometeu nunca usar a mediunidade para benefício próprio e percebeu que havia quebrado essa promessa. Essa lembrança foi o ponto de virada. Ele não chorou de raiva, mas de vergonha. Não uma vergonha imposta, mas aquela que nasce quando nos damos conta da distância entre quem somos e quem poderíamos ser. Nesse momento, o silêncio ganhou um novo significado. Deixou de ser ausência e se tornou espaço de reconstrução. Começou então a prática do recolhimento. Não o recolhimento físico, mas vibracional. Parou de buscar atenção, de comentar em redes sociais, de publicar sobre espiritualidade. Começou a ler de novo os fundamentos da Umbanda, como se fosse um iniciante. Buscou livros antigos, ouvindo relatos de velhos pais e mães de santo. Reaprendeu pontos que havia cantado mecanicamente por anos, agora com nova reverência. Cada verso agora fazia sentido, como se fossem orações encriptadas que só o coração aberto pode decifrar. Também passou a observar o cotidiano com olhos espirituais, os encontros, os sinais, os sonhos. Percebeu que a espiritualidade não estava distante, apenas aguardava que ele estivesse pronto para reencontrá-la. Os guias não o abandonaram, apenas respeitaram seu livre-arbítrio. Eles continuavam ao redor, silenciosos, amorosos, esperando o gesto mais poderoso que um médium pode fazer: abaixar a cabeça e pedir ajuda. Não com palavras, mas com postura vibracional. A Umbanda, nesse momento, se revelou não como religião apenas, mas como caminho de autoconhecimento. A entidade não era mais só uma força que baixava no corpo, era um espelho da alma. E a mediunidade, longe de ser um dom, era um desafio de integridade diária, de coerência entre o que se diz, o que se faz e o que se sente. Esse silêncio durou semanas, talvez meses. Não há tempo exato para o despertar, porque o tempo espiritual não se mede com relógios. Mas em algum momento o coração dele mudou, e esse movimento interno abriu um novo ciclo. No próximo capítulo, vamos acompanhar o reencontro, o momento em que o médium decide buscar novamente sua entidade, desta vez não para usar sua força, mas para pedir perdão. Como se reconstrói uma ponte espiritual quebrada? Quais os rituais, os gestos, as intenções que podem reabrir o caminho de confiança entre guia e filho de fé, reconstruindo a ponte com o invisível? Pedir perdão não é pronunciar palavras, é vibrar uma verdade interna tão intensa que o plano espiritual não apenas ouve, mas sente. E quando o perdão é sincero, ele se torna um ritual invisível, um ponto riscado dentro da alma. Foi nesse ponto que o médium chegou, não mais motivado por medo, vergonha ou necessidade de retorno.
mas movido por algo mais profundo, arrependimento transformador. Ele não correu para o terreiro pedindo uma nova chance. Não procurou os dirigentes com promessas ou justificativas. Sabia que agora era entre ele e a entidade, entre seu espírito e aquele que um dia confiou nele como instrumento. E por isso escolheu um lugar silencioso, um canto da casa onde a espiritualidade já havia sido sentida em outros tempos. Forrou o chão, acendeu uma vela branca, colocou um copo de água, não recitou ladainhas decoradas, apenas ajoelhou e ficou em silêncio. Mas desta vez o silêncio era outro. Não era o silêncio da ruptura, era o da rendição. Um silêncio onde a alma se dobra diante da verdade, sem exigência de resposta imediata. Nesse momento, ele começou a falar. Em voz baixa, às vezes entrecortada por lágrimas, disse tudo. Confessou a vaidade, a sede de destaque, o medo de perder o dom, a vergonha de ter mentido a si mesmo e, principalmente, reconheceu que usou o nome da entidade para sustentar a própria ilusão. Ele não pediu que ela voltasse, pediu que ela o olhasse, apenas isso, porque para quem está em arrependimento verdadeiro, o simples fato de ser visto novamente pela entidade já é um milagre. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante a madrugada daquela mesma noite, teve um sonho. Mas não era sonho comum. Era um desses encontros oníricos que qualquer médium experiente reconhece. Lúcido, intenso, sagrado. Ele estava num campo aberto, sob um céu cinzento, e de longe viu uma mulher caminhando em sua direção, elegante, imponente, com um olhar firme e terno ao mesmo tempo. Era ela, sua pomba gira. Quando ela parou diante dele, não falou, apenas o olhou. E naquele olhar havia tudo: dor, decepção, compaixão, amor. Ele caiu de joelhos, chorando, pedindo perdão com o coração. Ela se abaixou, tocou seu rosto e disse apenas: eu nunca deixei você, você é que parou de me ouvir. E então tudo se dissipou. Ao acordar, não houve euforia, houve serenidade. Ele sabia que o caminho de volta havia sido aberto, mas não seria imediato. A confiança, como nos relacionamentos humanos, precisa ser reconstruída com ações. A entidade o havia perdoado, mas isso não significava um retorno automático. Agora era a hora de reconstrução, tijolo por tijolo. Nos dias seguintes, ele começou um novo ciclo de obrigações espirituais, não para agradar os outros, mas como oferenda de gratidão. Colheu rosas, preparou banhos, acendeu velas com respeito. Passou a visitar cemitérios, cruzamentos, praças, não para trabalhos externos, mas para limpeza interna. Cada oferenda que fazia, fazia a si mesmo. E com cada vela que acendia, reacendia também sua fé. O terreiro, aos poucos, começou a perceber. A vibração dele mudou. Sua presença já não pesava. Ele se aproximava das giras com humildade, não para trabalhar, mas para servir, para ajudar no que fosse preciso, para carregar bancos, organizar materiais, ouvir os mais novos com atenção, sem pressa de voltar, sem ansiedade de provar nada, apenas presença real. Essa postura começou a reconstruir a ponte. E finalmente, após meses de silêncio e reconexão, numa gira de esquerda, a entidade voltou. Incorporou de forma firme, suave e poderosa. Não fez espetáculo, não falou alto. Apenas cumprimentou a todos com um olhar que dizia: estou aqui, mas agora é diferente. O reencontro não foi de fogo, mas de paz. E essa paz só é possível quando há verdade. No próximo capítulo, vamos entender o que muda depois desse retorno. Como a mediunidade renascida se manifesta. O que o médium aprende quando compreende de verdade que sua missão é servir e não aparecer. Como a entidade atua agora, não mais como guia apenas, mas como mestre, quando a missão substitui o ego. O retorno da entidade não foi o fim da história,
foi o início de uma nova jornada. A mediunidade, que antes era palco de vaidade e sede de reconhecimento, agora se tornava caminho de entrega verdadeira. E esse renascimento não aconteceu num dia só. Foi uma transição sutil, mas profunda, como uma brisa que vai limpando o ambiente e abrindo espaço para algo mais puro. O médium não era mais o mesmo. A força da incorporação continuava a mesma, talvez até mais firme, mas agora havia uma energia diferente em tudo que fazia. Ele já não buscava falar bonito nas consultas, escutava mais do que falava, silenciava quando não sentia a entidade presente. Parou de preencher vazios com achismos. Se algo não vinha, ele simplesmente admitia: hoje é dia de silêncio, filha. E esse tipo de humildade começou a abrir portais que nunca antes haviam sido acessados. A mediunidade dele se tornou refinada, menos barulho, mais verdade, menos espetáculo, mais profundidade. A entidade passou a trazer mensagens que tocavam fundo, que não vinham em frases prontas, mas em orientações que pareciam feitas sob medida para cada consulente. Quem sentava diante dele não saía impressionado, saía transformado. O terreiro percebeu. A energia da casa melhorou. As giras passaram a fluir com mais leveza, mais respeito, mais cooperação entre os médiuns. E ele já não era mais o médium que queria liderar. Agora era o que ensinava pelo exemplo. Não dava lições de moral. Vivia de forma coerente, ajudava os mais jovens sem arrogância, recebia orientações dos mais velhos com gratidão e seguia firme nos preceitos sem alarde. A Pombagira, sua entidade de trabalho, também mudou a forma de atuar. Antes intensa e chamativa, agora trazia uma presença mais introspectiva, mais estratégica. Passou a ensinar sobre limites, sobre poder pessoal, sobre a diferença entre impor-se e posicionar-se. Suas mensagens eram aulas de espiritualidade prática. Você quer mudar sua vida, filha? Então aprenda a dizer não. Aprenda a respeitar seu corpo. Aprenda a confiar na sua intuição e não no que dizem por aí. Era como se ela também tivesse se transformado com todo o processo. A relação entre médium e entidade havia amadurecido. Agora, havia um pacto silencioso entre os dois. Um olhar bastava para iniciar um trabalho. Um toque no ombro era suficiente para encerrar uma consulta. E quando não era dia de trabalhar mediunicamente, ele sabia, e ela também. Respeitavam-se. Nesse ponto, a mediunidade se torna aquilo que deveria ser desde o início: serviço. Serviço à luz, ao próximo, ao sagrado. E o médium entende que o trabalho espiritual não se resume à gira. Ele está presente nas escolhas diárias, nas palavras ditas fora do terreiro, na forma como se lida com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Ele aprendeu a diferença entre ter um dom e ser um instrumento, entre usar a entidade e servir com ela. E esse aprendizado não pode ser ensinado, só vivido. No próximo e último capítulo, vamos refletir sobre o que essa história revela sobre todos nós. Porque mesmo quem não é médium, vive em algum momento esse rompimento interior entre o que é e o que deveria ser. E talvez o maior ensinamento desta jornada não seja sobre mediunidade, mas sobre humanidade, entre a humildade e o mistério. A jornada desse médium nos revela algo que vai além da umbanda, além da mediunidade, além do terreiro. Ela nos coloca diante de um espelho espiritual que todos, mais cedo ou mais tarde, precisam encarar. O que temos feito com o que nos foi confiado. Ser médium é apenas uma forma, entre tantas, de viver uma missão. Mas todos nós recebemos dons. Uns têm a palavra, outros têm o silêncio. Uns curam com as mãos, outros com o olhar. Uns abrem caminhos para muitos, outros sustentam um só com amor e paciência. O dom, seja qual for, é uma aliança invisível entre você e o divino. E essa aliança exige uma coisa acima de todas: verdade.
O médium da nossa história, ao reconstruir seu caminho, entendeu que a espiritualidade não cobra perfeição, cobra presença. Ela não exige que sejamos santos, mas que sejamos íntegros, que reconheçamos nossas falhas com coragem e que estejamos dispostos a recomeçar quantas vezes for necessário. Porque para a espiritualidade, cada queda pode ser uma lição, e cada lição pode nos levar a uma versão mais autêntica de quem viemos ser. Sua entidade não voltou para dar show, ela voltou para continuar a missão. E talvez esse seja o ponto mais forte dessa história. A missão não terminou com a traição. Ela apenas mudou de nível, porque a verdadeira espiritualidade é generosa. Ela não nos abandona quando falhamos, apenas se recolhe para que possamos nos reencontrar. Hoje, esse médium caminha com mais serenidade. Já não precisa provar nada, nem para o terreiro, nem para os consulentes, nem para si. Ele apenas serve. E isso, por si só, é grandioso. Ele aprendeu que o mistério da espiritualidade não está nos fenômenos, mas na transformação silenciosa que ela provoca dentro de nós. E nós? O que estamos fazendo com os dons que recebemos? Talvez você não seja médium, não frequente um terreiro, não conheça os rituais da Umbanda, mas certamente também carrega uma missão. E em algum momento da vida também pode ter se afastado dela, pelo medo, pela vaidade, pela dor, pela pressa. Mas saiba, a missão nunca se apaga. Ela pode se calar, mas está sempre ali, aguardando que você a olhe com os olhos da alma, que essa história sirva como um chamado, não para o misticismo vazio, mas para a reconexão com o seu propósito, com sua essência, com o que você veio fazer nesse mundo. A Umbanda ensina, entre tantos segredos, que o maior trabalho espiritual é aquele que fazemos dentro de nós. E quando esse trabalho é verdadeiro, o plano espiritual se move para nos acompanhar. A missão continua, e agora talvez mais clara do que nunca. Se você sentiu essa história, compartilhe, comente, reflita, leve essa mensagem adiante, não para que ela viralize, mas para que ela chegue a quem precisa ouvir.